Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigada pela vossa companhia. Vou convidar-vos a começarmos estes momentos cantando um hino que eu gosto muito, Fiel a toda a prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Vamos orar? Querido Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença mais uma vez. Obrigada, Pai, por mais um dia que Tu nos chamas a ouvir a Tua palavra, a estudar um pouco mais sobre Ti. Peço-te que sejas com cada um de nós nesta noite, que nos abras do coração, o entendimento e também, Senhor, que nos ajudes nas nossas dificuldades e nas nossas lutas. Obrigada por estar sempre connosco, é o que Te agradeço e imploro por Jesus. Amém, Senhor. Vamos então estudar um bocadinho da Palavra de Deus em conjunto e hoje eu trago para conversarmos um pouco um tema, um chavão, digamos assim. Eu sei que se é membro de igreja, que nos está a assistir, ou se é alguém que não sendo membro de igreja nos acompanha e assiste às nossas reuniões há algum tempo, já ouviu falar de um conceito que nós usamos muito, mas que se calhar não é muito explicado. Não estou a falar da santificação, nem da justificação, nem de expiação, não é nada disso. É um conceito que à primeira partida, à primeira vista, parece mais simples, mas que para mim nunca foi muito simples de compreender, que é a mordomia. E esta foi uma palavra que eu ouvi desde muito cedo, quando entrei para a igreja, mas que penso que só muito recentemente, quando eu comecei a dar estudos bíblicos e a estudar isto mais a fundo por mim, é que eu consegui perceber este conceito e não tenho a certeza que tenha compreendido a 100%. Mas, antes de chegarmos à conclusão e de partilhar convosco
qual é a conclusão a que eu cheguei, eu gostava que nós refletíssemos um pouco. E eu gostava que começássemos este estudo por pensar qual é que é a nossa responsabilidade perante Deus. Eu não estou a falar de responsabilidade relativamente à salvação, não estou a falar de responsabilidade relativamente à expiação dos nossos pecados ou àquilo que nós devemos a Deus, porque essa certamente é muita, mas o que eu estou a falar é o que é que Deus nos responsabilizou para fazer. E vou convidar-vos para começarmos a ler uma passagem bíblica que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 28, e depois no capítulo 2, versículo 15. E diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E depois, no capítulo 2, versículo 15 diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Responsabilidade. Eu não sei se estão a par, acredito que sim, mas no original a palavra que está por domínio, que significa o domínio, não é dominar alguma coisa num sentido negativo, de eu me sobrepor, de eu esmagar, de eu controlar. Não. O que significa, na verdade, é governar e reinar. Ou seja, Deus criou todas as coisas, Ele não deixou de ser o dono delas, não deixou de ser o Senhor de todas elas, mas Ele entrega a administração de cada uma das coisas criadas por Ele a cada um de nós. E eu sei o que é que vocês estão a pensar. Sim, Ju, nós sabemos isso, mas depois houve a queda, e com a queda nós perdemos capacidades e faculdades. Mas eu vou lançar um desafio. Quando terminarmos este estudo, eu convido-vos a lerem o livro de Gênesis, ou pelo menos estes capítulos sobre a queda, ou até a Bíblia toda, e tentarem encontrar uma passagem bíblica em que Deus tenha revogado esta ordem que Ele nos dá, este convite que Ele nos faz de dominarmos a terra, de gerirmos a terra e de a administrarmos. Porque esse convite nunca foi desfeito, esse pedido nunca foi revogado, ou seja, esse continua a ser o plano que Deus tem para nós. Que nós sejamos os administradores, as pessoas que gerem aquilo que Ele nos deu. E a verdade é que Cristo não nos trata, e Ele mais tarde vai dizer isso quando vem à Terra, mas o papel que Deus tem para nós não é de servos, não é de escravos, não é de empregados, nem é de criados. Aquela tarefa que Deus nos dá aqui, aquilo que Deus nos pede, é que nós atuemos não mais não menos do que como seus mordomos. E o mordomo, não sei como é que vocês depreendem este conceito, mas um mordomo é alguém que administra aquilo que tem nas suas mãos. Não é aquilo que é seu, mas sim aquilo que está nas suas mãos, que lhe foi confiado pelo verdadeiro dono. E escusam de pensar, por exemplo, não, se eu tivesse uma coisa muito valiosa, eu guardava para ter a certeza que ficava bem tratado. Porque eu assim vou ter de vos convidar a abrir as vossas Bíblias também, novamente, em Mateus, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 a 30, nós temos a parábola dos talentos. E o que é que nos conta a parábola dos talentos? Fala de um senhor que se ausentou e então distribuiu os talentos que tinha. Deu talentos a um, chamou os seus servos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E o senhor está fora e cada um dos seus servos tem a obrigação de administrar esses talentos. Um deles, que tem os 5, multiplica e consegue 10, o outro tem 2, consegue 4, e o outro que tinha 1, temendo o que é que poderia acontecer, decidiu guardar o talento, deixá-lo estar, que assim tinha a certeza que pelo menos aquilo não se perdia. Não era muito, mas o que era valioso e ele não queria arriscar-se. Quando o Senhor volta, ele tem 2 discursos diferentes. Para os 2 que multiplicaram aquilo que tinha, que utilizaram o talento que lhes tinha sido dado, que administraram conforme aquilo que o Senhor lhes pediu e lhes exemplificou, o que ele diz está relatado no versículo, no versículo 23. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa agora da alegria do teu Senhor. Que privilégio, não é? Ele fez o que lhe competia e por causa disso foi muito abençoado.
Mas a verdade é que o discurso para o servo que guardou o talento, que não o aplicou, é diferente. Na verdade é exatamente o oposto. E diz, chama aquele servo de um servo mau, que não foi fiel, que não arriscou, que não produziu nada de novo. Foi chamado de mau e negligente. E agora vocês podem estar a pensar, certo, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? A verdade é que os talentos que Deus nos dá, nós temos a obrigação de administrar. E os talentos aqui eram uma moeda, não era um dom para fazer alguma coisa, era uma moeda. E eu gostava que nós pensássemos um pouco então sobre qual é o talento que nos foi entregue, qual é a moeda que nos foi entregue. Nós já lemos aqui em Gênesis que nos foi entregue a terra, para nós cuidarmos dela. Como nosso planeta, como nossa casa, os animais, a natureza, tudo aquilo que nós podemos usufruir. Mas não é só. Todos os dias quando acordamos temos outro saco cheio de talentos, que é o tempo, que nós desvalorizamos muito, mas o tempo é um bem muito precioso que Deus disponibilizou para nós e que Ele põe à nossa disposição para nós administrarmos. Além disso temos os bens materiais, a nossa casa, o templo onde nos reunimos, a nossa roupa, os nossos sapatos, tudo o que nós dispomos. Depois outro que é muito importante é o dinheiro, não é? A nossa vida depende muito disso, é o dinheiro. Mas não é só. Temos a nossa saúde, que também é um bem do qual nós temos que administrar, e a nossa sabedoria. Então, para com Deus, e respondendo à pergunta do início, esta é uma das responsabilidades que nós temos, é administrar todas as bênçãos que Ele nos dá com sabedoria e com cuidado, como Ele faria, porque Ele é que é o Senhor que nós representamos enquanto mordomos. Muitas vezes nós reduzimos a mordomia à entrega do dízimo. Acaba por ser mais fácil, mais simples de assim dizer. Mas a fidelidade que o dízimo implica é muito apreciada e recompensada por Deus. Se abrirmos agora novamente as nossas Bíblias e abrirmos no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10 diz: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as janelas do céu e não vou derramar sobre vós tantas bênçãos que nem sequer conseguiram guardá-las. Deus põe-nos à prova e diz para nós o pormos à prova, que é, sejam fiéis e exijam de mim. Não sou eu que estou a dizer, não é nenhum de vocês que está a dizer, é o próprio Deus que diz, ponham-me à prova. Vejam se a vossa fidelidade não vai ser bem correspondida e respondida. E é muito interessante pensar, porque isto depois parece um contrassenso com algo que é o próprio Cristo que diz em Mateus 23, quando critica os fariseus que dizem que eles dão o dízimo até da hortelã, de todas as ervinhas eles dão o dízimo, mas depois que são hipócritas, que são injustos, e parece um contrassenso. Então, mas Deus está a criticar quem dizima, quando Ele é o próprio Deus que diz para nós dizimarmos e para o colocarmos à prova? Não é isso. Não é isso que Deus está a dizer. Pelo contrário, não é isso que Cristo está a dizer. O que Jesus está a dizer é que a fidelidade é muito importante. Mas, mais importante do que entregar os cêntimos certos no dízimo, do que dizimarmos tudo até ao mais ínfimo detalhe, tem a ver com o nosso coração no momento de ofertar, no momento de devolver. Porque nós só vamos compreender verdadeiramente a essência da mordomia e de sermos mordomos quando nós percebemos que tudo o que nós temos é uma bênção, nada é mérito nosso. Ou seja, o que nós temos não é eu vou dar a Deus, eu vou ajudar a Deus, eu vou contribuir com Deus. Não. O que nós estamos a fazer é a devolver a Deus. Porque a nós não nos pertence nada. Tem sido um privilégio, uma bênção ter a vida que nós temos. E eu acredito que desse lado haja alguém que está a pensar, mas eu tenho tão pouco. É verdade, sim. Há muitos de nós que passamos muitas dificuldades, que temos muita falta de alguma coisa. Mas há sempre alguém ao nosso lado que daria tudo para estar no nosso lugar. E isso é também uma bênção que nós devemos ter. A nossa responsabilidade para com Deus é muito simples. É devolver-lhe aquilo que Ele nos deu primeiro. Não só em dinheiro, mas também em saúde, em tempo, em dedicação. É criar uma vida que alguém olhe para nós e pense, digam, é por esta pessoa tem que ter um propósito, tem que viver por intermédio de alguém. É que só há alguém capaz de nos fazer viver assim. E essa pessoa é Cristo. A crítica que Jesus faz aos fariseus não estava com a entrega do dízimo e com eles serem minuciosos. Pelo contrário, Deus aprecia muito o nosso rigor e o nosso esforço para lhe demonstrarmos a nossa fidelidade. Jesus estava a demonstrar é que eles não percebiam a essência de dar, a essência de devolver e de ser grato. Não é os formalismos da nossa vida que preenchem a nossa fé, pelo contrário, é o reconhecimento do Deus que Ele é.
Nós não damos a Deus, não lhe devolvemos, nem sequer lhe fazemos favor. Deus não precisaria de nós para nada. Ele é que quer. Ele é que quer que nós tenhamos o privilégio de participarmos, de vivermos e de fazermos parte de algo que Ele construiu e que nos permite ter um pedacinho e dizer: eu também fiz parte disto. Nós devolvemos em gratidão, reconhecemos que nada disto é nosso, pois sem Ele nós nada teríamos ou seríamos. Por isso, nesta noite que estamos aqui nas nossas casas, no nosso conforto, é importante irmos dormir e descansar com uma certeza. A Deus nós devemos todas as coisas, e é mesmo só por Ele que nós vivemos, porque a verdade é que nada do que nós temos nos pertence, mas nós podemos, isso sim, viver com a certeza de que somos muito abençoados. É o próprio Deus que nos diz: desafiem-me, ponham-me à prova, chamem-me e vejam se eu não vou derramar tantas bênçãos sobre vocês não vão ter sítio onde as guardar. Este é o meu desejo para cada um de nós esta noite, que tenhamos a ousadia de viver pelas promessas que Deus nos chamou. E agora, para terminar, gostava de vos convidar a entoar as estrofes do hino Como Agradecer. Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam Vamos orar? Bom Jesus, obrigada, Senhor, por mexeres connosco, por tocares o nosso coração, por nos desafiares, Senhor. Eu sei que nós não somos fáceis, que exigimos muito de Ti, mas obrigada, Pai, porque nos dás a promessa de que se o fizermos,
se nós te pedirmos, se nós te chamarmos e te envolvermos na nossa vida, tu vais fazer muito mais do que aquilo que nós sonhamos. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Querido Deus, peço-te que abençoes cada pessoa que está a ouvir esta meditação, que nos ajudes, Pai, a sermos fiéis em todos os momentos e a sermos sempre gratos por aquilo que tu nos dás. Fica agora connosco, protege-nos e dirige-nos. É o que te agradeço e imploro por Jesus. Amém, Senhor. Obrigada pela companhia. Vemo-nos no próximo sábado.